Bem-vindos a mais um Riff Rebellion. Hoje não tem barulhinho, só Não tem barulhinho, é só tosquear o negócio, né? Saúde. Como sempre. áudio. No episódio de hoje, a gente vai falar, é um tema sugerido por alguém que comentou, não lembro quem é, mas obrigado. Pra falar sobre coisas que a gente leva pra show, o que tá na malinha, o que tá na mochila, no Não que lembramos seu nome, mas te consideramos muito a ponto de fazer um episódio fazer sobre isso. episódio sobre isso, com certeza. Mas eu vou falar também do nosso último episódio com o Dante. Queria avisar a galera, porque deu um probleminha na nossa plataforma e a gente precisou encerrar bem antes do que gostaria. Então o episódio ficou com um pouco mais de 1 hora, mas tinha 2 horas de papo tranquilamente para falar com ele. Facilmente. Então até o final ficou meio cortado, porque eu vou falar o que a gente fez. A gente já gravou um final antes de terminar a conversa, falando, cara, se der pau aqui a gente já tem o final. E deu pau depois. Então a gente E já deu tinha o pau. final gravado e só editou ele. Então foi um backup, deu certo. É, E deu aí, certo, o papo foi bom. E foi muito aí a legal, mano. gente chama ele de novo pra fazer de novo. E, mano, essa. Eu tava com ele vendo o Back to the Beginnings, né? Já Já falando. puxando. E, mano, ele já começou a falar uns papos assim. É o Dante. Tipo, ele começou a fazer umas tulipinhas. Tulipinha é tipo o encontro da asa ali, aquela coxinha da asa. Cada lugar chama de um jeito, né? Mas é. Aí ele começou a fazer, eu falei, mano, lá no Rio a gente comprava isso daqui, era foda pra caralho e tal, não sei o que, era a melhor parte do churrasco. Aí as histórias do Dante. Mano, sabe onde foi a melhor Hum. tulipa que eu comi? Aí eu, onde, Dante? Ele, na casa do Fio Anselmo. Mano, é muito Como assim, velho? fora desse mundo, cara. Ele, mano, eu tava. Enfim, depois ele conta essa história, tipo, quando ele vier de novo. Mas é muito bom. É tipo umas trocas de ideia, assim. Onde foi a melhor tulipa que você comeu? Na casa do Fio Anselmo. É É, isso. mas eu percebi que até falei que peguei a paleta do Hatfield no show, pra ele deve ser tipo assim, cara, se eu quiser uma paleta do Hatfield, eu vou e pego, né? Mas ele contou, tipo, lá a gente trocando ideia, ele falou que o Guitar Tech do Hatfield é o cara, tipo, mais blindadão, assim, de todos. Que o cara é super focado, assim, tipo. O cara, você passa do lado dele, assim, ele não olha, não dá uma risada, assim. Ele tá focado no trampo o tempo inteiro. E é do caralho, né? Porque É igual você os vê caras falam que é você no trampo, né? Mano, já teve. Acho que eu falei já isso aqui, né? Que teve gente que já veio me falar, mano, você tava puto? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, mano, eu só tava concentrado só. Não, mano, você tava com a cara que você ia matar alguém, mas é isso, eu acho. Às vezes é isso também, né? Pode ser também. Pode ser Mas eu assim. acho que é a concentração ali pra. Na hora que você tá fazendo o bagulho acontecer é muito foda. Tava até vendo um podcast do Starlingcast aqui, o Nerdcast que eles têm, que tava o. Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Meu Deus, putz, esqueci. Eu sou muito ruim de nome, cara. Que ele é um dos maiores guitar tech que tem também. A Duyer. Acho que é o sobrenome dele. Nossa, mano, eu sou muito ruim de nome. Puta que pariu. Mas é. Mano, e é isso, tipo, ele falando no lance de guitar tech. Você tem que estar preparado pra o que não vai acontecer. É isso. Se acontecer, você já tá preparado. Então, tipo, às vezes você tá numa concentração ali que você tá vendo um negócio que pode dar errado e tá tentando se preparar pra já prevenir, né? Mas Uhum. é. Enfim, já falando do Back to the Beginnings, mano, E que eu não exemplo. assisti ainda. Mano, Vou esperar um YouTube aí que eu consiga assistir. Não puta estou merda, feliz com bicho. isso, mas não deu pra assistir. Mano, que troço maravilhoso, mano. Tem várias bandas lá que eu nem sou fã, você tá ligado? Tipo, Guns, eu não sou fã de Guns, mas ver os caras lá tocando Black Sabbath, ver o Alice in Chains, que é uma banda que eu também não conheço muito, mas, mano, mó show foda. O show do Gojira foi animal. O show do Slayer, eu acho que foi o melhor show pra mim, assim, do rolê. Pantera. O Pantera foi bom, mas eu não achei tão bom, assim. Foi bom. Mas eu acho que, tipo, perto de quem eles tocaram antes e depois, assim, eles Uhum. não foram. Tipo, não foram destaque, assim, sabe? Cara, a gente viu Pantera junto a primeira vez nessa formação, né? No Notfest. É, Sim. eu vi um dia antes também. 2 dias Você antes. tinha visto, não. É. Eu vi a primeira vez nesse dia. E daí.
eu vi eles abrindo o show do Metallica. Hum. E, cara, puta diferença, assim. Que a gente viu, acho que era um dos primeiros shows ainda, né, cara? Eles Sim. tinham acabado de. Acho que eles tinham feito, sei lá, 4, 5 shows antes do Notfest. Não lembro. Mas eu lembro que, tipo, por exemplo, do que eles fizeram junto com o Judas, que foi o primeiro aqui em Sampa, é, cara, não foi muito bom, não. Eu não gostei muito. Eu fiquei meio decepcionado, assim. Tanto que eu não sou um cara que é super fã de Judas, eu gosto de um álbum só. Mas, nossa, o show do Judas amassou o Pantera, velho. Puta que pariu. Mas aí pra mim no Notfest eles já foram, assim, parecia outra banda em relação ao show que eles fizeram com o Judas. Então, sei lá. Uhum. É, não sei se eu vi o melhor deles, assim, ainda. Mesmo assim. Mas esse com o do Notfest foi do caralho. E. E aí, mano, depois tocou metade. Mano, a gente ficava falando. O Jean falou um bagulho que é foda. Cara, quando foi a última vez que o Metallica abriu um show de alguém? Verdade, velho. Quando foi a última vez que o Metallica tocou antes de alguém? Cara, Fato. não sei quantos anos tem isso. A única Desde o. coisa que eu vi, que eu fiquei chateado, foi ver o Steven Tyler regaçando lá. Uhum, Porque eles cancelaram a última turnê deles, né? Que uhum. eles iam fazer e eu ia no show deles, que ia ser no dia 31 de dezembro. Que a gente ia virar o ano novo no show deles. E tinha comprado uns ingressos muito bom. E, ok, pegamos dinheiro de volta, mas eu queria muito ver o show, cara. Mano, a Nanika é fã pra caralho, ela queria muito ver. Ela fala, mano, é um dos poucos shows da vida, assim, que eu queria muito ver. Mas, mano, ele arregaçou, velho. Nossa, ele arregaçou. Muito. E o. Tanto que eu falei, velho, depois disso aqui, o que o Axel vai fazer? Porque o Axel cantando daquele jeito lá, chega o Steven Tyler, velho pra caralho, cantando pra caralho, mano. Nossa, foi um arregaço ali. As pessoas falam que o Axel tá com a voz do Mickey, né? Nossa, total, mano. Você colocar o personagem do Mickey ali quando ele tá cantando assim, é perfeito. Alguém fez isso, me mandaram, cara. Ficou É muito bom. perfeito. É perfeito. E daí, conectando, vamos dizer, um pouco do Back to the Beginning, que embora eu não tenha assistido, eu vi alguns vídeos. E o nosso papo com o Dante, no último episódio, é aquela parada do palco deles, né? De palco rotativo pra fazer a troca de rider. Achei muito foda. Nossa, era uma parte do show aquilo ali, velho. Eu tava vendo justamente com o Dante e ficava a gente assim, tipo, caralho, que bagulho foda pra caralho. Era quase tão bom quanto os shows, assim, você ficar vendo aquilo. É maravilhoso, cara. Quanto otimiza. E, mano, o tamanho que tem que ser o palco pra você poder fazer isso, velho. Tamanho que tem que ser o palco, É, mano. a estrutura que ele precisa é muito foda, né? Pra rodar a banda inteira. Daí acho que ele tem um telão que abaixava, né? Então ele cobria toda a bagunça que tá acontecendo atrás. Ele só Eu, roda. eu acho que aquele próprio o Back to the Beginning lá, ele cobria o que tava Cobria, né? atrás. Eu acho que ele era duas faces, assim, não cheguei a reparar direito na hora que trocava, mas, tipo, atrás daquilo, eu acho que era onde ficava a troca de palco, porque era bem grande e você não conseguia ver nada da galera trampando atrás. Mas uma coisa também sobre a parte que nos cabe, o tanto de 4 de 12 que tinha no palco, puta que me pariu, 4 de 12, Sim. caralho, pedalboard. Mano, não tinha. Eu não lembro de ver ninguém usando pedaleira digital, nem nada assim. Nada contra, né? A gente não tem nada contra, a gente gosta. Se você quer saber o que a gente acha, assiste outro episódio lá que a gente fala sobre. Exatamente, o episódio de analógico versus digital. Mas, cara, ver todas as bandas usando caixa pra caralho, puta que pariu. O show do Slayer foi animal, os Marshall berrando lá. Acho que o que brilhou lá pra variar foi o Marshall. Se pensar o Slayer, que pra mim foi o melhor show, e o. E o Zack. Nossa, o Zack. Mano, em compensação do que eu não gostei do Zack no Pantera, tanto assim, tipo, ele tocando umas coisas de Pantera, a gente que é mais retardado assim, percebi umas coisas, tipo, eles fazendo as Uhum. palhetadas de, tipo. ah, ele faz tudo pra baixo. Essa a palhetada de Cowboys from Hell. Enfim, essas coisas que a gente que é mais nerd de Pantera sabe que o Daime fazia.
Mas, mano, em compensação, ele tocando com o Ozzy, mano do céu. Eu falei pro Jean É até feito uma pra hora. isso, né, cara? Eu falei, mano, se você for lá dar um harmônico na sua guitarra hoje, não sai. O Zakk Wylde usou todos que tinha no planeta disponível, mano. Mano, e era assim, não tinha tipo. Você tá ligado? Às vezes você faz um harmônico, ele não sai, você mete um na sequência pra falar, não, eu sei fazer essa Agora porra. vai. É. É, e aí, mano, não tinha o segundo. Com ele era. Tá, mano, é só lapada de harmônico. Caralho, mano, o maluco tá pegando fogo, velho. Puta que pariu. Sensacional. E o E show assim, do Black Sabbath foi foda também. é, o, o Ozzy com o Zakk Wylde, né? Eu assisti eles duas vezes. A primeira foi acho que em 2008, 2009. Foi junto com Korn, Black Label Society. Foi inclusive um que eu acho que o, o Zakk Wylde jogou um JCM 800 pra galera. Caralho. E teve um no Rio de Janeiro que ele jogou a guitarra camuflada dele, né? Que ele recuperou ela. Ele jogou uma, recuperou duas. A galera quebrou. Ele Quem foi conheceu o Brasil direito, né? Ele foi fazer que nem eles faziam na turnê do Black Label, na Europa, que ele jogava a guitarra e a guitarra rodava o público e voltava pra ele. Aí ele esqueceu Não. que ele tava no Rio de Janeiro, né? Não é nem no Brasil, é E, tipo Rio. e só que esse show foi muito foda, porque foi nesse show que tem aquela foto dele sangrando na Flying V. E foi quando eu vi essa Flying V cantando, né? Acabei pegando uma. E Eu ia foi falar pra você muito, muito. mostrar ela, mas vai dar trabalho, né? Sim, tá guardado. É... Magia da edição, cara. Que isso. Não, de boa, de boa. É... Teve esse show que foi muito foda. Korn foi ótimo, Black Label foi ótimo. E daí teve um show dele 10 anos depois, eu acho. Foi 2018, que daí eu assisti esse 2008 falando assim, cara, eu acho que o Ozzy morre logo, deixa eu ir ver. Eu tava sem grana, mas falei, não, vou dar um jeito. E foi a mesma coisa 10 anos depois, e o bicho tá vivo ainda. Embora tava sofrendo pra cantar, mas foi emocionante, né, cara? As coisas que eu vi foi muito foda, tipo assim, o esforço que ele fez pra estar lá, descomunal, né, cara? Não, é bem foda. Ó, só pra mostrar pra galera, deixa eu ver se vai aparecer minha tela, se eu vou fazer merda. Essa daqui, ó. É, foi esse o dia que ele tocou no Brasil e abriu uns pontos do dedo, ele lavou a guitarra de sangue. Foi a coisa mais viking que eu vi na vida. É, então. Tanto que o Ericão tem uma Walzak, né? Que ele fez essa pintura e fez o bagulho de sangue, assim, Sangue fake, né? pra ser, tipo, uma homenagem a essa guita aí. Mas a sua é uma V Gibson Custom assinada pelo homem, né? É Só isso. assinada pelo homem, cara. É, essa aí foi um achadão. E vai ficar aí. O esquema é achar mais uma como investimento daí, né? Puta Já que que o pariu, que preço tá subiu o subindo. preço. É, o que subiu o preço dessa guitarra. Puta que pariu, mano. Eu acho que Mano, tem 300 feitas. eu acho que é. Eu nem sabia que era uma tiragem limitada, mano. São 300, se não me engano. A minha é número 14, se não me engano, eu vi a número 13 pra vender. Caralho, 14 é bem baixo, hein? É, deve ter sido dos primeiros anos lá. É. Enfim, essa é uma das queridíssimas. Mano, isso é um investimento. É que na verdade, tipo, sempre que eu converso com alguém sobre esse lance de gear, eu falo, tirando coisas que são tecnologia, mano, tudo de equipamento só sobe Sobe o preço, preço. cara. Tava Cara, falando com. Eu não sei se era com o Dante mesmo. Eu acho que era, cara, que tava falando esses dias sobre alguma coisa. Acho, não lembro. Ou se era lá na Amazing que a gente tava. E alguém falando o preço de LTD. Ah, era com o Silvano, na verdade. Com o Silvano, com o Rick, o Seba, que trabalham lá na Amazing. É, e aí falando com o Silvano sobre uma Horizon, uma Horizon não, uma Edwards que tá lá pra venda. E aí falando o preço da guitarra, ele falou, não, porque isso aqui era uma guitarra de 10 conto e tal, não sei o que. A gente, mano, 10 conto, né? Mas não, Silvano, ele, como assim? Isso aí era mil e poucos dólares. Eu falei, velho, é US$ 1.800 uma guitarra dessa hoje em dia. Ele, sério? Eu falei, velho, se você for ver, na verdade, as LTD de artista, tem várias que estão US$ 2.000, mano. uhum. Então, quanto que é uma Edwards? A Edwards é superior à LTD. E aí, quanto que, tipo, a Z2, que ele falou, não, pô, mas a Z2 são US$ 1.800. Eu falei, era.
Já não é mais, já é quase US$ 3.000. E caralho, eu falei, mano, tudo aumentou de preço, velho. Não tem essa. Tudo que é equipamento aumentou de preço, mano. Parece Não. que numa mesma faixa de preço, as LTD vêm com acabamento mais legal que a Z2, né? Dependendo. Você diz de ter, tipo, umas coisas E mais diferentes. visual mais bonito, assim. É, eu acho que sim. É que a Z2 tem uma variação de preço também, né? Eu acho. Eu Uhum. lembro quando as LTD iam até US$ 1.800, eu lembro que tinha E2 que começava em, tipo, 1.900. Mas era, tipo, um acabamento mais simples, uma ponte mais simples, uma cor, tipo, nada demais. Mas ia até US$ 3.000. Então, depende do que você ia querer, assim. E aquela Navigator que eu te mandei? Uma Zack Wild Navigator. Ah, Deve uma ser custom. refinish, né? A Custom Zack Wild deve ser um Não refinish. Não sei sei, se foi cara. feito pelos caras. Às vezes foi. Porque tem Difícil uma saber. galera no Japão que pede umas guitas, assim, tipo, meio. Umas Daime, às vezes. Eu já vi umas ESP com headstock meio Daime, assim, também. Caraca. É bem esquisito, na verdade. Mas a ESP, tanto que. Isso é outra coisa que eu tava falando com o Silvano, porque eu peguei duas ESP pra regular essa semana, no Gustavo da Cryer. E ele tem uma Lexi Lyro. Mano, essa guitarra também é outra que virou uma raridade Virou absurda. raridade, é. Eu lembro, mano, falando com ele, eu lembro que eu neguei de comprar uma pra vender por tipo 12 conto. Não tem muito tempo, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. É, cara, Falou, mano, a assinatura de artista que morreu e não fabrica mais, se foi um cara que, né, deixou a marca dele, eu acho que vão mano, subir o preço. tanto que ele falou, velho, eu achei o cara que comprou essa guitarra, fui atrás, falei pra ele que eu pagava o dobro do que ele tinha pago, o cara falou, mano, não vendo. E essa dele, ele importou, e a dele é uma japonesa mesmo, de Kiso também, que nem as 7 cordas que eu tenho ali. E ele até tava falando que tem umas coisas que são diferentes nela, que a medida é diferente. E uma coisa curiosa, tipo, a ESP Custom, Japa, tipo, as guitarras que tem Floyd como ela não tem. Oh, parabéns. Hum, Tipo, aquele rebaixo que tem aqui pra colocar a tampa da Floyd, assim, nas Japa Custom eles não fazem, eles fazem reto. Eu falei, caralho, que doideira. Aí o Silvano falou, mano, isso é uma coisa que eu já falei pra uma galera. Guitarra mais custom, assim, a galera não faz aquele rebaixo, porque eles acham um absurdo você fazer um rebaixinho pra colocar uma tampa ali. Tanto que a BC Rich, a BC Rich não, a Vixen, a Bernie Rico Jr., ela não tem. E eu já percebi que várias BC Rich custom, ou guitarra mais custom assim, tipo, a tampa fica meio pra fora, porque eles não fazem esse rebaixinho, assim. Isso é tipo meio coisa de linha de produção, tá ligado? entendi. É doideira. Mas aí, tipo, ele com essas guitarras lá, eu falei, mano, eu regulei as guitarras animal pra caralho. Nem lembro que eu entrei. Ah, era porque as guitarras valorizaram pra caralho. É, E aí até o Silvano falou, mano, mas tem ESP Japa escrito ESP, não é tudo E2? Eu falei, não, mano. O custom shop de verdade da ESP é no Japão ainda. Nos Estados Unidos você consegue mandar fazer, tipo, você tem um shape de guitarra, que nem essa daqui, por exemplo. Por, por acaso, tem uma aqui. Que nem essa daqui, por exemplo. Essa daqui é uma Eclipse USA. O que você consegue mandar fazer lá nos Estados Unidos é, tipo, você pedir um tampo diferente, tipo, sei lá, um flame de alguma coisa, mais do que normal, a não ser uma pintura, tipo, chapada. Você consegue pedir pra guitarra, tipo, ser natural atrás, você consegue colocar o captador que você quiser, a ponte que você quiser, essas coisas, você consegue fazer tudo isso. Mas só no japonês, você pode chegar com um projeto de uma guitarra no formato de uma, sei lá, metralhadora e mandar fazer. Tipo, custom de verdade é só no entendi. Japão. Saquei? Bom, Virou palestra de ESP, né? virou. Não, não, tudo bem. Quando tem paixão envolvido, tudo bem. É, cara, Eu você não falou gosto. de Eu não gosto. equipamento, valorizar. Eu não comprei um clone por 10 mil durante a pandemia. R$ 10.000. 10 mil reais. O que eu vi que vendeu esses tempo atrás, acho que vendeu por 30 e pouco, 40. Então, é, Eu tem vi um ser vendido na minha frente por R$ 43.000. aí, ó. Se enxergasse um pouquinho mais de visão de algumas coisas, tinha feito umas decisões boas com grana. Enfim, Mano, o Dani que me fala isso, ele sabe o quanto eu sou louco pela porra dos Heavy G da mesa. E ele tem dois lá. E ele fala, mano, isso aqui vai ser minha aposentadoria um dia. segura. E às vezes vale até a pena tentar vender pra fora do Brasil, que talvez valorize mais.
Ah, mano, lá fora você vê os Heavy G, essas coisas por. Mano, eu já vi Heavy F por US$ 6.000. E, cara, é muito arriscado comprar, né, cara? A chance de estar bichado. Na verdade, eu já vi Heavy D por US$ 10.000. Mano, isso é louco. Por isso que os caras fizeram. Por isso que, mano, a O Gibson, Reixo veio bem, né? a Gibson é foda nesse sentido, né? Tipo, é que nem eles fizeram as R9 quando eles viram que o mercado pegava tanto isso, era uma coisa que virou coisa de colecionadores, eles falaram, não, calma aí. Vamos a gente mesmo fazer as reedições das nossas guitarras, já que é um mercado que existe. E aí, quando a Gibson comprou a mesa, uma das primeiras coisas que saiu foi o Mark II C Plus Reissue, né? Eu ainda considero vender meu Mark IV. Pegar um Reixo desses. Quem sabe? Você vai vender aí? Não sei. Mark IV eu gosto, viu? É, compreendo. Bom saber. Enfim, vai sair negócio aqui. Essa ESP que você mostrou tá à venda? Fala Essa dela, hein? aqui? É. Essa aqui tá. Pior que tá. Mas essa daqui é um dos casos que às vezes eu tenho dificuldade com o meu maravilhoso sócio. Porque eu pego a guitarra lá, eu falei pra ele, ô, eu vou pegar a guitarra, vou fazer foto dela. Ah, então. Ela é uma Eclipse Full Thickness, com esse tampo de maple. Eles falam que é AAA Plus. E. E é isso, cara. O captador que tá aqui, eu nem sei o que que é, mas aí o que eu falei do lance do meu maravilhoso sócio, que ele falou: Ô, esses captadores que estão nela não vão, não, viu? Eu falei: então calma aí. Então não tem como eu fazer foto da guitarra se não são esses captadores. Ele falou: não tá nem ligado no pote. Se você abrir a elétrica dela, você vai ver que tá tudo desligado. Mas enfim, é uma Eclipse USA Full Thickness com esse acabamento maravilhoso, estampo maravilhoso. E tá vendo na Six Strings. Aí se você quiser. Tive uma Eclipse USA com esse escrito aí. É uma branquinha. Era legal a guita. Me arrependi de passar. USA você teve? Caralho, que Tive legal. Eu achei por, que era japa por aquela algum lá. tempo. Não, por algum tempo. Mas enfim. É, a gente já fez muita side quest hoje, né? Então vamos começar a falar do O tema assunto, principal. Do assunto, né? O o assunto assunto que é sobre outros nem o que veio. o que a gente leva na malinha, né? Na malinha, na mochila, sei lá. Qualquer seja o container que está levando as coisas para fazer show. Exato. Então acho que vamos falar pelo que a galera negligencia e se fode. Teste de tomada. Tô Mano, falando porque eu já queimei fonte de pedal também por aqueles festivais que é tipo, você leva o seu pedalboard e pluga rapidão, não sei o que, daí tinha uma tomada 220 não identificada. E minha cara, do lado fritou. eu não queimei um pedal. Eu queimei 2 amps. Conte-me mais. Ele não tá aparecendo aí que ele tá em cima do mesa, mas eu queimei o cabaleiro, ligando no 220, e queimei um Dark Glass Microtube 500 do Mindu, ligando no 220 também. Num show que a gente fez em Floripa, eu acho. E, mano, puta que pariu. Pra Triste. minha guitarra, eu levo sempre o meu Variac, que tá aqui embaixo. Acho que não dá pra Uhum. ver. Acho que ele tá aqui. Essa luzinha Ah, azul tá em cima dele. aham. Mas eu sempre levo ele porque o Savage é 220. Então eu sempre tenho a garantia que ele vai estar sempre no 220, porque o Variac é um troço maravilhoso. Ele é bivolt. E aí o que você seta lá que ele vai estar, tipo, eu seto que ele vai estar no 220, ele vai estar no 220, independente se está entrando 110 ou 220. Não é só esse é o Variac da Smithers, não é só esse, tem alguns outros equipamentos de marca diferente que fazem isso também, mas o que eu conheço e que eu uso é esse. Além disso, eu uso bastante aqueles testes de tomada, que é ridículo, custa R$ 10, eu acho, Tem R$ 8. uma ou duas luzes? Exatamente. Eu tenho um que é tipo um chaveiro que fica na minha mochila e tenho um no meu kit de Guitar Tech. Eu tinha um desse também. E aí eu tinha isso já. Só que lá, quando a gente fez esse show, eu tava fazendo Guitar Tech pro Project, e eu fazia os 3 instrumentos de cordas, e eu tava basicamente fazendo Guitar Tech pra minha banda também.
Uhum. O Inclusive pra baixista... você mesmo. Exato. Era tipo o Chaves vendendo churros pra ele mesmo. E aí, mano, foi uma correria esse rolê, porque o baixista da gente não foi, era um baixista sub, então ele não sabia direito como é que ligava as coisas. Eu que ligava as coisas pro Kleber, porque o Kleber tava no merchandising, enfim. E aí eu não percebi, porque no Project é tudo bivolt. Então eu não tenho que me preocupar com se é 110 ou 220, porque tudo era bivolt. Aí, Que triste, felizmente, eu né? não fiz isso na banda que eu estava trabalhando. Nunca fiz isso em banda nenhuma que eu trabalhei, mas na minha banda, como dizem, né? Em casa de ferreiro. Sim, sempre. E aí eu queimei esses dois equipamentos. O Cabaleiro, por sorte, foi só um fusível. Só troquei o fusível, tudo bem. O Dark Glass não, o Dark Glass queimou o power. Deu concerto ou não? Deu, porque o power dele é uma interface de uma empresa que chama Ice, alguma coisa, que o Gideon, que arrumou, inclusive, que ele já me falou várias vezes, e é uma plaquinha que você compra. E Puta, que sorte. aí é só comprar essa placa e trocar. Não é algo muito barato, mas comparado ao preço do equipamento, sei lá, conserto e mais a peça foi uns 2 conto. Mas É que o só amp esse vale. amp ele custa uns US$ 900, né? É, aqui esse amp é uns 7, 8 conto por aí. Eu usava um negócio que eu usei por bastante tempo que era um módulo isolador. Hum, Ele tem o formato de um filtro de linha, uhum. só que ele tem o aterramento nele mesmo. Então a tomada é 2 pinos só. E ele sempre sai 110 ou 127, né? Então você pode ligar em 110, 220, ele sempre sai 110. Então ele é um equipamento que me ajudou bastante a não me preocupar com isso, né? Uhum. E ele era forte o suficiente para usar meu ampli e pedalboard junto. Embora assim, se for ver pela parte matemática, só o ampli eu precisaria de um módulo isolador mais forte. Mas como eu não usava ele no limite, então dava conta. Exatamente, o que rola aqui? O meu é de 500. O seu talvez era a mesma coisa? Era 500. E eu uso normalmente o amp e eu, dependendo, se eu for tocar com Blackening com pedalboard, se eu for tocar com Fossilization, Ampero, eu ligo tudo lá e dá bom. Porque é isso, né? O amp consome tudo quando tá tudo no talo, né? Sim. Então, É, e a gente vai usar tudo no talo. existe um cálculo para você ver quantos VA você precisa, que é a potência de consumo do ampli dividido por 0,4, se não me engano. E a potência de consumo não é necessariamente a potência que ele entrega. Então, eu vou dar um exemplo. O EVH 50 watts, 50 ou 53, ele é 50 watts de rendimento. Porém, ele tem 400 watts de consumo. Então, isso seria com o ampli soltando fogo. Então, só para saber. O módulo isolador era bem pesado, mas estava sempre na minha malinha porque era uma garantia. E claro, o show que eu fiz sem queimou o meu ampli. Então, deve ter evitado de queimar ampli várias vezes. Então, amiguinhos, não economizem só carregar uma coisinha pesada achando que vai ficar tudo bem. É, mano, eu não. Apesar disso, né? Tipo, o amp que eu queimei era meu, porque eu estava emprestando ele pra usar pro show. Mas, tipo, no meu rig, do meu lado, por exemplo, eu nunca ligo meu amp direto na tomada. Eu sempre ligo meu amp direto no variac, porque eu sei que o variac vai mostrar quanto tá indo de energia pro amp. Já aconteceu, já aconteceu de um cara. O meu amp tá. O variac tá em 220, que era o que eu usava pro Savage, que eu uso pro Savage. E o cara ir lá e ligar o amp dele em 110 e o variac queimar o fusível do variac e não queimar o amplificador. Então, isso é uma coisa que às vezes o variac protege. Uma coisa que às vezes vale a pena a gente fazendo desse lance de você conseguir testar. Vou abrir aqui. Ó, magia. Uh, Pack do pezinho. a pack do pezinho, malinha do Zozzy, que não é a malinha inspirada no Dante. Não, não, essa aqui é a malinha de show. Ou de ensaio também, né? Mas ó, uma coisa muito legal que eu comprei lá no Yashi, deve ter outros lugares que vendem também. É uma régua. Essa régua aqui. Aqui. Ela mostra na régua quanto tem de tensão. Eu uso uma aqui, que fica na tomada, e aí dela sai pro variac, para outras coisas aqui.
mas ela já fica aqui mostrando nela quanto que tá. Então, tipo, se você tem uma régua dessa, já nem precisa do testador de tensão, que ela vai estar sempre aqui monitorando quanto que tá a voltagem da tomada. Então, esse é um item essencial da uma linha de levar para show, né? Eu não sei. Quer que eu já mostro as outras coisas que eu levo aqui ou... Eu acho que dá pra gente falar mais um pouco dessa parte de energia e a gente vai pros Uhum. próximos daí. É, para quem usa Variac, uma dica importante, né, que o Variac ele vai somar ou subtrair tensão em cima do que está chegando na tomada. Se você tiver uma sobretensão constante, seu Variac vai entregar mais também. Então é algo para ficar esperto, saúde. Então, se variar muito, normalmente eles têm proteção contra pico, né? Eu acho que pico de 14, acima de 14%, eu acho, uma coisa assim, ele queima o fusível porque ele Uhum. entende que isso pode danificar o equipamento. Mas é isso que, tipo, ele não é, tipo, que nem eu falei, né? Coloca o 220, não é Não é uma uma casinha medida. de 110 ou 220, né? Você vai adicionando ou tirando conforme que tá entrando pela tomada. É, e aí, tipo, ele é o normal dele 127, ele tem menos 3%, menos 5%, menos 9%, e a mesma coisa para mais. E aí quando você bota no 220 também tem menos, não sei o quê. Então, tipo, o que ele vai fazer é pegar o que tá lá, mostrar no, se você apertar o botãozinho para monitorar o que tá entrando, e aí o que você faz é você jogar um delta de percentual em cima para ele ir para mais ou para menos. Então, às vezes tá entrando, sei lá, 114 na tomada, você consegue jogar um pouco mais para ir 127 para você rodar, tipo, na tensão certinha no amplificador. E você falou algo ainda na parte de energia que é fusível. Para quem tá Uhum. usando o ampli, se o fusível queima, assim, tem um motivo, certo? Vê uma sobretensão. E não sei se o termo técnico é sobretensão, enfim. E mas se queimou, você troca? O que eu falo pra galera, se você vai trocar, troque uma vez só. Porque se queimar outro, tem algo errado que se você continuar insistindo nisso, vai danificar mais parte do ampli, né? E aquele negócio de fazer o papel alumínio, o negócio para passar direto, aí você tá colocando todo o seu equipamento, em vez de queimar um fusível, você pode queimar tudo, né? O meu, quando queimou, foi um EVH, ele parou num show, a gente trocou o fusível, aí ele parou de novo, aí eu fui pro outro backup que a gente vai falar depois. Mas ele queimou duas válvulas, foi todo o Muito cachê show. no concerto. Muito bom. Meio do show, é. Então acho que de energia é isso, né, cara? Quer falar. Vou falar desse outro backup então. Que é quando você não tem amplo. Então, N situações, pra mim foi já de ampli queimar, foi de você fazer contrato com um lugar, passar um rider técnico, falarem que tá tudo certo, você chega, não tem. Então esse aí a gente foi pra Americana, chegou lá não tinha ampli. Eles tinham casco da bateria e tinha um ampli de baixo, que tava com defeito ainda, né? Mas Precisamos como assim arrumar o não ampli. tinha amp? Não colocaram ampli, nada. Aí, na época, meu pedalboard, eu usava um EVH 5150 Overdrive, aquele que a gente falou até no de Boost. E daí, quando eu tinha que usar direto em linha, eu trocava ele por um Mower 005, que é uma simulação de 5153. Uhum. Pedalzinho, dois canais, tem uma simulação de caixa fixa, mas que me salvou várias vezes. Então, essa foi uma delas, né, que eu cheguei pra tocar, não tinha ampli. E daí meu som veio de, assim, no PA tava bom, mas pra mim tava vindo de um retorno só, então foi bem broxado, né? Uhum. E daí teve essa outra vez que queimou meu ampli e teve mais uma que a gente foi tocar em Curitiba. E daí chegou um ampli de locação e cara, tava parecia que tava com fuzz ligado. Aí o cara, não, tem outro head, não sei o que, trouxe outro head, mas demorou um monte, tava quase na hora de começar o show. Plugou outro head, mesma coisa. Era a caixa tava com o falante arregaçado. Então, Caralho. nesse caso, pessimista faz backup, já tinha o Moor 005 junto na malinha e troquei. Outra coisa que eu levava era um Orange Micro Terror, dependendo da situação, que é um amplizinho com pré-valvulado, ele tem 20 watts. Uhum. É incrivelmente alto, sabe, para um ampli que é desse tamanho, né? Então é.
praticamente uma lancheirinha. Bonitinho. Bonitinho, Eu tenho bonitinho. vontade de ter E ele só pra deixar aqui no canto, assim, de decoração, que eu acho mó bonitinho. Mano, os próprios mesa. Tem um aqui ainda. O Silvano pegou um que eu tava vendendo. E eu falei pra ele, velho, esse amp é muito bonitinho. Eu tenho vontade de. Eu não posso me dar ao luxo de deixar de vender um amplificador de 8 conto pra virar um enfeite na minha casa. Mas eu gostaria muito de ter um amplificador desse, tipo, pra deixar na estante da sala, assim. Porque, mano, ele é muito é bonitinho. muito Esses bonito. mini amps são muito bonitinhos, velho. Sabe o que que eu queria ter que eu nunca comprei? Agora, se for procurar, é caro. Vocês já viram uns vídeos antigos do Zack Wild que tem um amplizinho que é duas caixas com falante de 8 ou de 10? É tipo um full stack mini. E tem Uhum. um cabeçotezinho que eu queria pra estudo e tal. Eu achava bem bonitinho isso aí. Tem a versão do Jubilee, tem a versão do Zack, né? Com o símbolo dele. Mas eu nunca achei. Agora eu vi um pra vender um tempo atrás e era super caro porque não fabrica faz muito tempo. Eu tenho esse aqui, ó. É, eu usei desse, mas o que eu tô falando, ele é. Não sei, O tô stack ligado. inteiro é praticamente do tamanho de uma 2 de 12 vertical. O Megadeth tem uns desse, não sei se você já É, viu. esse mesmo, esse mesmo. Que é com o acabamento Tem da caixa vários, da é, AM, tem inclusive. vários modelos. Esse aí, não sei em que ano vendia, mas eu achei bem nessa vibe de usar como decoração, usaria. Mas ia ligar também, né? Então, e cara, eu no momento estou falho nesse sentido, porque antes eu sempre tinha comigo, quando eu ia tocar como backup, né? Que eu usava o amp e o pedalboard. E aí eu tinha de backup comigo a minha Ampero e um power que eu tinha da Kilter. Eu Uhum. vendi esse power. E eu sempre tinha isso de backup. Então, tipo, se deu pau no amp e no pedalboard, eu tinha ali meu som, digamos, e um power pra jogar na 4 de 12 e fazer o som e jogar em linha, enfim, se precisasse. Hoje eu estou falho nesse sentido. Preciso providenciar alguma coisa, porque apesar de eu ter na Ampero um setup pronto pra resolver se eu precisar. Se É, Ampero morrer, mas aí se a Ampero morrer, fodeu, não tem outra fodeu. coisa. Vai É, ter que ligar a guitarra direto na mesa de som. nossa, vai ficar maravilhoso, né? Maravilhoso. É, cara, pegar um Mower 005, se for Então, pegar o AD, barato. se for pegar dos pedais Universal Audio, eu recomendo o Anti 1992, que é a simulação de 5150 dele. Esses pedais da OAD são legais mesmo? Porque eu não São manjo. muito bons. Porque tem uma hype em cima que eu Não, não. teve uma hype. O Lion, que é um Plexi 68, teve um dia que eu tava fazendo aula com o Gucci, e daí eu tava com um fuzz ligado nele e ele tava do lado dele com o fuzz ligado no ampli, assim. E ele tava microfonado, eu tava em linha. Cara, no fone pelo menos tava muito próximo, sabe? Até a interação da simulação dele com o fuzz, sabe? Tava muito similar. Então, cara, eu acho que realmente é foda. Até eu acho que um case bom viram o The Edge, usando, né, o Ruby para substituir alguns dos AC30 dele na show no The Sphere, em Las Vegas. Hum, Então, assim, uhum. ele é um cara bem exigente para som. Eu acho que, cara, se passou no crivo dele, quem somos nós para falar, né? Mas, assim, o Knuckles, que é a simulação de Dual Rectifier, Dual Triple, Dual Heavy F. Não me encontrei com ele, mas eu até tava falando com a Lebas, eu acho que os IRs dele são estranhos. Então daí falou para colocar um IR que você já tá acostumado, assim. Então, entre todos, acho que se for deixar dois, eu deixo o Anti 1992, que é um 5150, e eu deixo o Lion, porque ele é uma plataforma de pedal legal. Isso é uma coisa que eu já pensei em comprar, na verdade. Eu acho que eu vou acabar comprando em algum momento, pra backup, a Ampero Mini. Uhum. Porque no caso, como eu já uso ela, tipo, eu não ficaria só, tipo, com o amp, vai. Teria ali, tipo, acho que eu consigo, não tenho certeza, mas eu acho que eu consigo, tipo, colocar os IR ou coisas assim que eu queira usar, que eu já tenho aqui, e colocar lá. Talvez ela tenha uma limitação de cadeia, mas, cara, se tiver um amp com boost e um noise gate, já resolveu já. Eu não sei, mas eu sei quem vai saber. Nosso amigo Alisson Zaka. Quero mandar um abraço para ele. Ele que tá sempre compartilhando nossos vídeos e nos fortalecendo com a comunidade dele.
Sim. Então assistam vídeos do Alisson Zaka, ele fala de todas as pedaleiras de todo o preço possível. Eu acho que vale muito a pena se você está em busca de uma pedaleira nova no mercado. Até eu, antes de conversar com o Zaka, eu descobri que eu mandei vídeo dele para um amigo que estava pesquisando uma pedaleira. Então, recomendo, É, mano, mesmo sem saber. estamos rodeados de gente capaz, né? Gente foda. Eu acho que nesse nicho de pedaleira, o Zaka e o Paulo Heine do Quantum Guitars Uhum. são os caras mais, tipo, que estudam mesmo o Uma bagulho. Tá autoridade ligado? mesmo, né? Não é só de leitura, eles realmente testam todas, fazem vídeo, fazem pack para quem quer os E, timbres, né, cara? eu acho que eu já devo até ter falado. Eu comprei a minha Ampero na época por recomendação do Heine. Eu falei, mano, o que que tem aí de efeito? Porque, tipo, na época eu tava pensando em alguma solução, porque não lembro se foi quando eu fui tocar nos Estados Unidos ou quando eu fui fazer a tour na Europa, que eu não queria levar meu pedalboard, eu queria levar uma coisa mais enxuta, assim, tipo, pra levar sei lá, na mochila ou num pedalboard pequeno, alguma coisa assim. E aí o Heine me recomendou a Ampero e, cara, a Ampero desde então foi se tornando outro equipamento de todas as atualizações que teve, né? É, Mas enfim, então hoje eu estou sem backup, cara. Sim. Preciso comprar um Então, backup. acho que um backup legal também é a Tonex, porque Sim, ela cara. tem boost, tem gate e saíram efeitos vamos dizer básico, né? Então vai ter coros, vai ter algumas modulações, vai ter reverb e tal. Pra você que usa um rig bem simples, pode ser uma boa. Pode ser. E O Léo é já me porque você falou falou de, bastante. você falou de atualização, né, cara? E essa última atualização deles foi muito boa, então acho que o equipamento tá valendo a pena. Ou tem o Tonequinho, dá pra você Ele tem essas colocar. coisas também? Ele não tem as modulações, eu acho. Só coloca dois timbres. Ou é uma simulação de ampli ou é uma simulação de pedal. Entendi. Mas opção não falta. Acho que é só É, ver quanto você quer gastar, os recursos que você quer e faça um backup, crianças. o que eu penso é que, tipo, eu estaria na mesma plataforma que eu já tenho se eu pegar um Uhum. Ampere Sim, Mini. Mas na verdade, às vezes é legal pegar um Tonex justamente pra dar uma diversificada e ter mais uma opção diferente, não sei. Preciso pensar. sim. Bom, isso é backup de preamp, né? Então, se você pode levar um head a mais leve, você tá afim de carregar, você tem road, eu levava então um pedalzinho ou um mini head, que pedalzinho eu usei bastante, o mini head eu nunca precisei usar. Cabos. Eu sempre levei cabo extra pra mim e pro resto da banda, por costume com pessoas que tinham cabos ruins. E independente de você estar certo, tocar sem baixo é difícil, né? Então eu sempre levei pelo menos 2 a 3 cabos extra. Cabo, né, normal de 7 metros. E levava alguns de pedal também, que nunca se sabe quando um cabinho vai resolver morrer. Para os cabos, se você usa ampli com loop, tem um esquema que eu fazia, que você faz também, que é você fazer uma medusa. Então você combina os seus cabos em uma coisa só, e daí o seu setup fica melhor, e você meio que, acho que conserva melhor seus cabos também. Menos coisa da galera ficar pisando e tudo mais. Acho que o Zozzy vai mostrar o que ele fez aí. Vamos ver, ele vai ligar a câmera do pack do pezinho. Ó, aqui, que eu abri aquela hora, talvez o microfone não pegue tão bem, mas aqui, esse casezinho aqui, ó, tá aqui. Não sei se dá pra ler. Não, aqui. Zose Cabos Fossilization. Não sei se tá ao contrário. Tal, pra mim agora, mas acho que, enfim, acho que vai ficar certo. Não, não, tá ao Acho. contrário. Ah, na verdade tá ao contrário porque tava ao contrário mesmo, é assim. Continue, É, relaxa. tá aqui Blackening, mas é porque eu usava pra Blackening pro Fossilization. Mas aí aqui, ó, aqui eu levo todos os cabos que eu ligo na Ampero. Então aqui tem tipo essa medusa, mas talvez o meu não tá tão bem feito quanto o do Del Bel. Mas aqui são 3 cabos juntos aqui que eu ligo no send return no amplificador. É aqui, ó. Se você ver, outra coisa que é legal você fazer para agilizar a sua vida quando você vai montar as coisas é identificar as pontas dos cabos. Tá vendo que tá aqui amarelo, verde
e azul. Não sei se dá pra ver. Uhum. Dá. Eu criei esse padrão, digamos que pra mim, que eu sei que o azul vai no input do amp, o amarelo vai no send e o verde vai no return. Então, nos meus amps, eu tenho marcado isso, onde é azul, verde e amarelo. Não tem nada a ver com o Brasil, tá? Foi só porque as fitas eram dessa cor. Mas é. Mas aí é uma identificação fácil que eu tenho para saber onde vai o que, sem eu precisar ficar vendo, esse cabo tá vindo da onde, vai para onde, não sei o que. Então, tipo, tanto na ampero e no amplificador tá identificado essas cores aqui. E aí, como você falou, sempre tem um cabinho reserva aqui, ó. Uhum. Sempre. E aí, isso aqui que eu tirei antes. Pera aí. Aqui ele não tá aqui, mas aí aqui fica nessa. Transmissor? Aqui fica o transmissor que ele tá carregando aqui justamente, mas. Fica assim. Fica isso aqui assim. Então tá aqui dentro de uma linha de cabos, tem aqui a caixinha do transmissor. Aí aqui tem o transmissor, umas palhetas, o carregador do transmissor tá aqui, o cabinho tá aqui. Você Então tem cabo reserva do transmissor? Não, cara, eu preciso Ah, fazer. eu tenho. Um morreu já. Faz no Preciso fazer. Yashi. Então, eu preciso fazer. Aí, aqui, além dos cabos dentro dessa malinha, aqui dentro tem uma correia, que normalmente quando vai fazer show tem uma dentro do case também e uma dentro para guitarra reserva. Aqui eu tenho esse kit de ferramenta aqui da Music Nomad, que basicamente ele tem tudo que é ferramenta, tudo que é tipo, coisa relacionada à guitarra, tem aqui. Então, se precisar mexer em alguma coisa da guitarra, tem esse kitzinho aqui. Eu tenho um que veio numa Gibson. É um. Sim, Parece um aquele. canivetezinho. Parece um Sim, canivetezinho. É, e não tem tudo, né? Mas pelo menos já resolve boa parte. é. Aí aqui também tem, que eu tinha mostrado já, essa régua aqui. Umas cordas reservas. Uhum. Aqui. Aqui tem um pedal que a gente usa para umas coisas na banda, mas aí não tem nada a ver, é uma coisa muito específica da banda. Tem fitas, paninhos. E aí aqui, não sei se está me ouvindo. Bem baixo. Aí aqui fica o pedalboard que eu uso, fica tudo dentro desse case, né? Então, tipo, apesar de não ser um case tão pequeno assim, mas é um case só que vai basicamente tudo. Aí aqui, ó, fica a bagunça. Fica ampero e o transmissor. E as fontes deles que estão aí também. Que eu cheguei a tentar usar uma fonte para alimentar os dois e eu já contei essa história que falhou. Uhum. E aí hoje eu uso a fonte deles mesmo. E é isso. Tendo a minha Boa. mania de, de tocar. E aí a gente sempre tem uma mochila com algumas coisas a mais, com umas ferramentas a mais, né? Além disso aqui, você vai ter na mochila, às vezes, ferramenta repetida, vai ter testador de voltagem, mesmo tendo aqui. Uma coisa muito importante, cara, que depois de muitos shows você começa a ver que é uma necessidade de você levar, que parece besteira, roupa. Leve na sua mochila sempre roupa, porque você terminar de tocar suado e ficar até a hora que você chegar na sua casa suado, você pode ficar dodói. Então, uma coisa que é muito Dodói. importante você ter na sua, na sua, sei lá, na sua mochila, na sua mala, sei lá que diabo que você leva para tocar, é pelo menos uma ou duas camisetas reserva para você conseguir ficar de boa depois de você tocar. Boa. Isso é excelente, cara. E eu acho a ideia do paninho também, eu deixava um paninho e uma toalha, né? Porque às vezes você tá no meio do show, você tá transpirando um monte, a toalha ajuda. E o Sim. paninho para o lugar que você vai tocar, às vezes que tem terra, para você limpar os cabos antes de guardar. Senão você vai ficar tudo que você tá guardando vai ficar sujo. Eu ia mostrar aqui que isso que eu falei de estar identificado. Ó, não sei se vai dar para ver. Mostra na. Aí. Aí, ó. Boa. Dá Tá pra ver. vendo? Aqui na Ampero, onde vai o cabo verde e o amarelo tá aqui. Onde vai o cabo azul, tá ali também. O vermelho é o que vem do input da guitarra. Então eu criei esse padrão para mim no meu pedalboard aqui.
No meu pedalboard aqui é mesmo padrão. Então, tipo, azul é input do amp, verde é return, amarelo é send, vermelho é de onde está vindo a guitarra. Então, os cabos estão sempre identificados dessa forma, ajuda. Acho que você padronizar as coisas desse jeito ajuda você a lembrar. Então, tipo, você vê o cabo amarelo e verde e você sabe onde vai. Ah, e às vezes você, sei lá, você vai tocar, você tomou umas a mais. É bom ajudar você mesmo, né? Pra que dificultar? E uma coisa, antes eu escrevia input, tipo, colocava um Uhum. i de input, S de send, R de return e G de guitarra, onde era o input da guitarra. Aí eu lembro que eu falando com alguém assim, eu falei, mano, se a pessoa não souber ler? Aí eu falei, velho, vai colocar a cor. Aí o cara falou, e se for daltônico? Eu falei, velho, aí fudeu. Aí. As cores são amigáveis pra daltônico, então. É, então, porque eu falei, cara, se, tipo, não que eu tenha hold hoje, mas às vezes alguém vai te ajudar, você tá ali, tem algum brother que vai te ajudar a montar, ah, onde conecto não sei o quê. Tipo, a cor tal vai não sei aonde, tá ligado? Aí se o cara for daltônico, eu falo, mano, deixa que eu monto. É um bom ponto. É, bom, sua malinha tá bem completa. Eu ia falar também de ferramentas, cordas. Cara, o que eu já vi de gente que estourou corda e não tava muito bem preparado, tava com tipo um set de corda já trocado da guitarra Uhum. pra fazer gambiarra. Eu sempre que possível levei duas guitas. Então, mesmo levando guitarra, eu tava levando corda também, porque na hora você troca rapidinho, quando dá intervalo, você já prepara outra guitarra de novo pra voltar pra ação, né? Até Sim. tem um amigo meu que ele usava duas guitarras com Floyd. E daí eu tava assistindo um show dele. Mandar um abraço pro André Renato, banda Máquina Velha. E tava assistindo o show dele, daí ele foi e quebrou uma corda. Ele, puta que bosta, trocou de guitarra. Eu falei, daqui. Daí eu lá na mesa do bar trocando corda pra ele. Aí eu terminei de trocar. Mano, acho que tá mais ou menos afinado. Tava afinando de enfiar a orelha no corpo da guitarra e tentando bater a nota, sabe? Sem afinador. Aí beleza, terminei, regulou e tal. Entreguei pra ele. Ele colocou no suporte, foi lá, quebrou a corda da outra guitarra. Eu falei, daqui também. Caralho. É. Fiquei fazendo o trampo de Zose, Guitar Tech Zose lá na mesa do bar. Ah, e isso é importante. Tipo, não tá aqui, logicamente, no meu case de coisa, porque não cabe, mas eu sempre levo guitarra reserva, velho. Sempre, sempre. É, o único momento, assim, que eu lembro que eu não levei foi na turnê que a gente fez. Mas isso é uma coisa que eu já falei com os caras que pra uma próxima eu acho que a gente tem que. Por sorte, olha só, muita sorte. Porque minhas guitarras são os tamanhos não muito convencionais, né? E esses dias eu tava lá no Dani e ele falou: Ô, você não quer levar esse case aqui duplo de V? Eu falei: nem fudendo que cabe nas minhas guitarras, porque minhas guitarras eu mandei fazer. Ele falou: mano, é da Bombags também, talvez o cara mandou fazer o tamanho igual. Eu falei: tá bom, dá aí pra eu ver. Eu trouxe, é igual ao meu. Eu falei: Serviu. então Que daqui. lindo, velho. Então, tipo, É difícil de agora eu achar. tenho. Mano, muito difícil. Então agora eu tenho dois cases duplo que cabem minhas duas guitarras. E eu medi, o baixo do Juneira cabe também. Então dá pra levar quatro instrumentos em dois cases pra próxima turnê. Eu falei, é isso. Eu levo Perfeito. uma guitarra reserva. Porque eu falo, velho, você não pode parar um show no meio de uma turnê porque fudeu uma guitarra. Tipo assim, É, e o próximo show? Você não tem guitarra? Mas é, enfim, é isso. Levar guitarra reserva, correia reserva, levar corda reserva. corda também. E às vezes a corda, cara, pode salvar outra banda que tá tocando no rolê e o cara não se preparou, sabe? Quantas vezes a gente já não salvou? Eu emprestei cabo, corda. E, cara, até pedalboard já teve gente que precisou tocar no meu rig porque deu pau, sabe? Mas é. Já emprestei também o meu. Tem. E daí só aquela questão de emprestou fica em cima, porque emprestar, às vezes a pessoa não cuida como se fosse dela, larga em algum lugar e de repente desaparece. Então, É, mano, é sempre complicado, né? Na Europa teve um show na França que lembra que eu falei que eu tinha um pedalboard que eu levei lá com ampero, com fonte e tal, não sei o quê. E aí tinha uma fonte reserva nele da aquela mini Isobrick que teve um show em Paris, eu acho, que o cara, tipo, tinha alguma coisa que ele precisava ligar e ele esqueceu a fonte, ou perdeu, ou queimou, não sei, alguma coisa. E aí eu peguei o pedalboard que tava com a fonte lá, não consegui descolar, que tava tão bem grudado, não saiu. Mas aí eu falei, ó, tá aqui.
Aí, tipo, na hora de começar o show dos caras, estavam procurando alguém assim, e eu lá no merch, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí eu fui ver o que que era, não estavam sabendo ligar a fonte. Mas é isso, mano, teve um cara da banda que tocando muito tempo atrás, lá em Mauá, lá na minha cidade, onde eu morava. E aí os caras do Setfire teve um show que os caras quebrou a corda da guitarra do cara e ele não tinha guitarra reserva. E aí ele usou a minha. E aí eu tinha duas. Porque é isso, né? Tipo, eu, eu acho do caralho trocar guitarra. Trocar guitarra. Eu falo pros caras que eu trampo. Acho que eu Uhum. falei, não sei se eu falei isso no episódio do Gia. Mas, mano, usa todas. O cara, mano, não precisa. Mano, troca, velho. Trocar de guitarra é do caralho. Então, às vezes, você leva a guitarra pra trocar durante o set e ela já vira backup também. Então, são duas coisas pro mesmo propósito, né? Eu costumava deixar a que tá com corda mais nova de principal e a que tá com corda mais velha de backup. O que é meio arriscado, né? Às vezes você vai pro backup, daí aí estoura a corda, mas aí eu tinha corda reserva também e tinha o Sim. backup. E claro que depois saiu o Digitech Drop e o AMI-DT, tudo ficou melhor, né? Antes, quando eu ia tocar, eu tinha pelo menos duas guitarras, às vezes três, sem backup. Então eu tava com uma guitarra em Mi, uma em Mi bemol e uma em drop dó pra tocar System of a Down e afins. E era complicado. Então quando saiu o Digitech, o, o AMI-DT saiu antes do drop, né? Que é um puta trambolho, mas eu sempre fiz o maior esforço pra servir em todos os pedalboards que eu tinha, porque era, cara, inegociável pra mim, tinha que ter um desse. E quando Não, saiu o drop ficou muito melhor, né? Então, não. Digitech Drop, excelente. Daí, em Eu, vez de levar três guitarras em afinação diferente, leva duas na mesma afinação e tem backup. Aí só tem que lembrar de desligar às vezes antes de começar a música, ou ligar antes de começar a música, ou trocar a afinação antes de começar a música, porque isso aí sempre dá pau. Vira e mexe. Não é pra falar nada, mas normalmente é o baixista. nessa afinação que a gente toca não precisa muito de drop, não. Não precisa muito. É, cara, tem intolerância de mais ou menos meio tom. Quando tocava Slipknot, a gente falava aqui. Tinha um Sif que cada vez saía uma coisa, eu falava, cara, tem tolerância de mais ou menos meio tom. Mano, sabe que na gravação a gente tava gravando esses tempos e às vezes ia tocar o baixo, eu falava, velho, fazia aqui, eu fazia no baixo, às vezes eu não conseguia, eu falava, mano, tá quase a mesma coisa, velho, que é tão grave, Uhum. você quase não consegue, fala, cara, será que é isso aqui? Aí tinha que pegar a guitarra pra ver a nota certa, assim, tá ligado? Mas enfim, Difícil de distinguir. é. E você falou de fonte, então sim, sempre levava uma fonte. Eu sempre usei, desde que eu consegui comprar uma fonte isolada, né? Usava T-Rex, depois fui para as One Spot Pro. E sempre tinha uma One Spot com Daisy Chain na mochila também. Já salvou. Teve fonte que parou, era DX fusível, tinha vez que foi queimou mesmo e tinha uma fonte de reserva, pelo menos para ligar alguns pedais se você precisar. Então, Você tá me lembrando de coisas que eu tô precisando tá comprar, viu? precisando, né? O show não pode parar, cara. Você tá falhando, hein, mano? Você tá vendo? Que bom que sugeriram esse episódio pra te salvar de se fuder em algum momento aí. Porque na minha cabeça, eu sempre penso que eu tenho a Landscape como Uhum. backup, mas eu não tenho, porque ela É, queimou. Então eu tô sem fonte de backup. tá falhando consigo mesmo, cara. É, Cabos a gente falou, cabo não só de guitarra, mas microfone também, sabe? Porque você vai ter que microfonar seu ampli, ou você vai ligar direto, você vai ter que mandar pra mesa. É bom ter cabo e cabo XLR, na pior das hipóteses, você consegue emendar um no outro. Então, sim. é bom. De energia, eu só esqueci de falar também de extensões, né, cara? Além de filtro de linha, levar bastante extensão, porque às vezes as tomadas são longe e às vezes alguém além de você vai precisar. Então, as extensões sempre foram muito bem-vindas, assim. Eu acho que teve muito show que se não tivesse extensão suficiente não ia rolar. Cara, extensão é uma coisa que sempre tem na mochila. Sempre tá lá, pelo menos uma. Mas hoje, assim, felizmente, com a banda que eu toco, com o Fossa, hoje a gente consegue ter uma estrutura um pouco melhor para as coisas. Então, tipo, normalmente isso daí não falta. Tipo, extensão, alguma coisa assim, onde a gente pede um ponto de energia, normalmente tem. Mas tem que levar, cara, porque às vezes. E se não tem? Cara, depende do tamanho do rolê que você tá fazendo, né? Então, vira e mexe eu sempre tinha extensão comigo. Outra coisa que eu sempre fiz backing vocal.
eu sempre levei microfone extra também, então eu levava 3 ou 4. Eu levava Caralho. um para voz, um para guitarra, um E906, e daí às vezes quando eu já tinha o 609 também eu levava ele como backup. E levava mais um, cara, eu acho que era um SM58. Então quando eu tava no Beta 58 tinha um SM58. E por que microfone extra? Porque vocalista às vezes só tem que levar o microfone e esquece. Casos reais. Cabo também, né? Já levei cabo. Mas, cara, já teve vez do DI do baixo não tá funcionando. E a gente meteu o microfone na caixa. E Cara, salvou. E o 609 segurou bem pra caramba. E microfone também, às vezes, cara, bateria falta microfone. Então, se tiver um microfone a mais, às vezes é o que salva. Eu já teve uma época que eu andava com um condensadorzinho, e daí a gente conseguia usar de over se precisasse. Então, microfone extra, se você canta principalmente, se você normalmente microfona a sua guitarra, vai bem. agora sabe uma coisa que eu vou falar que normalmente quando eu falo, a Leba sempre me xinga? Hum, Falo que uma banda tem que ter. Mano, tem que ter. É uma das coisas que vai fazer maior diferença na sua banda, na vida, que não cabe no case, não cabe em lugar nenhum, que é uma coisa pra ter ao vivo. Técnico de som, velho. Isso é uma coisa que a galera, eu acho que, principalmente no underground, né? Lógico, porque as bandas não têm estrutura, mas eu acho que a galera, tipo assim, é muito underrated, assim, é muito. Quanto um técnico de som faz diferença pra banda que tá tocando. Porque a gente tá falando todas essas coisas que você tem que ter. Pô, você tem que ter microfone, você tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que reserva, tem que ter. Mano, tudo que a gente tá falando aqui. E aí, eu sei que, né, foge do lance de equipamento, mas é uma coisa que eu tento bater muito na tecla, que, tipo, dificilmente eu vejo gente considerando levar técnico de som pra fazer o som da banda. E, cara, é uma coisa tão gritante que pensa que o que eu costumo pensar e tentar falar pra galera, pensa assim, cara, você levou tudo isso que a gente tá falando. Caralho, quanto custa um microfone extra? Quanto custa esse tanto de cabo extra? Quanto. Mano, tudo isso é bastante dinheiro. Às vezes você vai pagar um técnico de som, você paga, sei lá, 200 conto, 250 conto, 300 conto pra um cara. Se você tá no meio desse rolê, você conhece gente que faz isso, que tá ligado que sua banda não é uma banda que ganha dinheiro pra caralho pra cobrar um cachê, né? Tipo, do tamanho que seria um cachê de uma banda maior. Mas só que, cara, pensa que você levou tudo isso e você não tem controle sobre como tá o seu som. Porque é isso. Se você leva tudo isso, o som no palco pode estar do caralho. O som que você tá ouvindo ali no seu retorno pode estar do caralho. Mas e o som que a galera tá ouvindo na sua banda? Você não tem o menor controle sobre isso. E aí, se você não tem um cara que entende seu som pra ir lá e fazer isso, você pode ter jogado todo esse esforço no ralo. com certeza, cara. E, como sempre, né, a última coisa por onde seu som passa é a mais importante. Então, a gente, assim, você fala de rolê underground, acho que tem o tamanho de diferentes rolês underground, né, cara? Tem os que Uhum. você vai ser seu próprio técnico de som, porque às vezes nem tem, sei lá, o PA é pra voz, um Sim. pouquinho de bumbo e tal. Mas a gente tocava em bares que tinham, mas não era uma surpresa chegar num lugar que tinha um técnico de som que não sabia usar o próprio som da casa, assim. De, sei lá, tinha casa que tinha segregação, ia tudo pro sub, daí você botava o crossover, mandava pras caixas de cima. O cara tava com o crossover no máximo, então tava passando tudo, o sub não tava falando nada e tava jogando tudo pras caixas menores, então assim, o som tava péssimo. E era só girar um botão, né, cara? Então, E, concordo com você em relação à importância do técnico de som. e E, pensa, cara, que o cara que é o técnico de som da casa, em geral, em geral, não são todos. Tem muitos caras que eu já toquei que, pô, faz um puta som do caralho em algumas casas específicas, pô, lá no Manifesto, no La Iglesia. Agora tem o Burning House, que é aqui em Sampa também, que tem uns caras competentes que trabalham lá e são caras do rolê de metal e tal, não sei o que, eles conhecem som de metal. Mas em geral, quando você vai fazer som, quando você vai tocar, o técnico de som é um cara que o cara contratou pra ir lá, pra poder levantar o som
e ele não tem a menor ideia como soa a banda que você tá tocando, ou se você vai tocar cover. Às vezes ele pode ter uma ideia, mas você vai tocar som autoral, o cara não tem a menor ideia do que é death metal, do que é, tá ligado? Tipo, algum rolê assim. E aí, tipo, pensa que tudo que é a característica de som que você tem pra entregar, você não sabe o que tá sendo entregue. Porque o som tá pra sua frente e você não tem a menor ideia do que as pessoas estão ouvindo. Lógico, tem esses rolês, já tocamos em vários desses, que você vai tocar lá, o PAzinho vagabundo é só pra voz e colocar o bumbo, talvez. E aí, beleza, você vai botar som de guitarra e não tem o que fazer. Mas você vai tocar num rolê um pouco mais estruturado, principalmente pra galera que às vezes quer bater na gente quando a gente fala de bagulho analógico, mas principalmente pra quem toca com coisa digital, é muito mais importante. Porque, cara, você não tem o som ali no palco que você consegue controlar. Você tá mandando uma via pro cara lá e ele põe o quanto ele entender que é bom. Como que você controla isso durante o show, cara? Se você não tem um cara da sua confiança, saca? Com certeza. Assim, acho que beleza. Embora seja o que você está entregando, a prioridade é você se ouvir, certo? Senão você toca mal. Aí você Sim. pode ter um som bom tocando mal. É, se você tem estrutura para ter uma mesa digital, você consegue já fazer esquema de splitar todos os inputs, né? Você manda, seta seu in-ear e deixa que o cara sete do jeito que ele quiser, se for alguém da casa. E Uhum. pode não fique bom, mas pelo menos você garante o seu, né? E daí, nesse ponto, uma caixinha pequena ativa de retorno pode salvar a sua noite também. Esse aí é outro que, às vezes, você chega não tem retorno, cara, não tem retorno. E daí você vai fazer backing vocal sem retorno, é difícil. E você tem que ouvir alguma coisa, se é um palco um pouquinho maior, normalmente tem estrutura, mas ter uma caixinha de retorno, às vezes você vai salvar a vida do baterista que não tem um fone e tá sem referência. Às vezes você vai salvar o vocalista que tá com uma caixa muito fraca, então a caixinha de retorno ativa pequena, falantinho de 8 por exemplo, normalmente dá uma salvada muito boa. E que mais? Acho que a gente falou de bastante coisa, né? Mas eu ainda adiciono algumas coisinhas. Então daí eu tenho uma bolsinha com um monte de palheta. Um monte. Porque palhetas vão desaparecendo, né, cara? Eu uso o suporte de palheta no pedestal. Eu sei que tem quem acha que é snob, mas, cara, a hora que você Snob? escorrega. Por quê? Já teve gente falando, nossa, suportinho de palheta pra parecer profissional. Enfim, eu usava o suportinho de palheta porque a hora que a palheta cai é muito mais fácil você ir pegar outra do que você ficar tentando pegar no bolso no meio da música, né? Sim. E quando você tá tocando e cantando, você não tem muita escolha. Sim, você tá ali perto, você só pega e vai. Na mesma bolsinha tem um capotraste, que se você tá na vida de banda cover, vira e mexe aparece alguma coisa que tem que ser outra afinação pra cima e o Digitech Drop não vai pra cima, ele só vai pra baixo. Então, capotraste muito conhecido por quem toca Wonderwall na noite. E quando tinha o MDT dava pra fazer por ele, né? Subia um tom por ele, não precisava usar capotraste, ficava bem legal, por sinal. E um protetorzinho auricular, cara, porque às vezes tá foda. Pode ser pra você usar durante o seu set, embora eu sou meio surdão, então não funciona pra mim. Ou pra você usar durante o set de outra banda que esteja muito ruim, porque às vezes é necessário, né, cara? Você ia falar alguma coisa? Não, muito Perdeu bom. qualquer coisa que fosse falar, né, mano? Sensacional, muito bom. Usar o protetor auricular quando a banda ruim tá tocando alto. Puta merda. Quem nunca foi em festival underground que, cara, tem de tudo, né? Sim, sim. Às vezes não é nem ruim, você só não gosta, né? Daí tem a ferramentinha, né? Tipo essa que eu mostrei da Gibson aqui, que tem, cara, pra regular tensor, chave de fenda, chave Allen pra guitar com Floyd, sempre Sim. salva. Um alicate, um canivete, alguma coisa que tenha uma lâmina também, vai bem. Cara, nos shows aqui eu costumo às vezes levar minha malinha de hold. Então Uhum. aí tem tudo que é ferramenta pra fazer o rolê, assim. Quando a gente viaja pra turnê, daí eu não levo porque é um troço a mais pra despachar. Então é um volume a mais que às vezes não vale a pena na turnê se levar. Então você leva ali na mochila um, um suporte pra tipo, pra você apoiar a guitarra e não ficar ela apoiada numa mesa. Tipo, leva aquele.
da Music Nomad. Mano, eu sou putinha da É, Music tem que Nomad. ser patrocinado, hein, cara. Mas os Aquele, equipamentos deles são legais. aquele suporte de braço da Music Nomad maravilhoso. Sempre levo ele na mochila pra, tipo, vai trocar corda, vai fazer alguma coisa. Você não deixa a guita apoiada com headstock ali, você deixa a guita apoiada mais legal um pouco. E, mano, acho que é isso. Acho que a gente falou bastante Tem sobre mais shows. duas coisas só que eu queria falar. Uma delas, se você tem a chance de ter um bag para duas guitarras, facilita muito carregar as coisas, né? On case. Mas se for uma guitarra convencional, tem o bag da Mono para duas guitarras. Eu tinha um da E-Box, mas eu acho que a E-Box não existe mais. Cara, Ou, da ou ainda Mono. existe e não fazem mais. Eu acho que eles existem e não fazem mais esse bag. Eu usei tanto que ele descosturou depois de um tempo, mas assim, foi muito show. E eu mandei pra eles arrumaram e mandaram belezinha pra mim. Até tá aqui comigo. Quando eu mudei pra cá, eu trouxe minhas Les Paul nele. Cara, e o da E, Mono, eu sou testemunha de que o cara, bagulho o Jean disse que despacha guitarra no da aqui no Mono, não Brasil, tem a gente. problema, né, cara? Oh, no show do Velvet Chains que a gente fez, eles só um dos guitarras trouxe instrumento backup porque ele usava duas guitarras de 8 cordas. Mas os Uhum. outros dois não trouxeram, o baixista nem o guitarra. E aí eu levei a minha Gothic, a minha Lespa como backup e o bafo. Uhum. Derrubei um cabo. Pelo menos não foi a cerveja. E o Bafo botou um baixo dele de backup também pra levar. E aí eu coloquei a minha Gibson no mono de baixo. Então, tipo, embaixo ficou sobrando um puto espaço ali. Uhum. Coloquei a correia, uns panos pra, tipo, ela não ficar tão solta assim. E despachamos aí, cara. Bom demais, Esse esse da bag é mono. caro, mas vale a pena. E daí tem alguns cases, né, o da Bombags, que você falou que eles fazem sob medida para guitarras fora de padrão. Eu tinha a Sim, bag da Solid Sound, mas era para uma só. Não sei se tinha sim. para duas. Eu tive Solid Sound também. A Groove Gear faz uns cases bem parrudos para duas guitarras. Tem um com rodinha, tudo que também dá para dar um pouco mais de tranquilidade para despachar. Eu já ouvi reclamação sobre ele, que tem uns negócios dele que quebra. Tem a parte da rodinha. Eu tenho um aqui, mas é. E eu E acho que o que tem dominado o o mercado, Enki, que é o Enki. o Enki e tem o Quantum também, né, cara? O Enki, o Enki acho que é o que a maioria da galera tá usando em turnê, né? Até o Dante falou sobre o Enki, né, que eles usam. E Uhum, tem o da Quantum também, que é um pouquinho mais bonitinho até, né? uhum. E eles têm modelos para guitarras extremas. Essa guitarra não parece tão extrema, vendo assim, mas, mano, o problema dela é que ela não cabe em cases convencionais, porque essas pontas dela aqui, elas são mais largas e mais compridas do que de uma V tradicional. Aí, bicho, dificilmente um case tradicional cabe nela. Eu descobri Então, que a Gibson faz um bag para guitarras oversized. E eu peguei um bag. Então, como eu ando muito de Uber por aqui e às vezes o case não cabe no carro, eu peguei um bag. É um bag gigantesco, mas ele é para Flying V Explorer, Firebird, RD. mas Não pra sei se serve a cabeça, sua. Não sei se serve a sua, mas eu posso ver a medida porque, cara, às vezes facilita. Claro que numa turnê você não vai querer usar bag, né? Você vai querer usar alguma coisa mais forte, mas pra mim que é pra ir pra ensaio e tal, que pegando Uber. não dá pra ver aqui, mas eu tenho um case aqui, o case da Vixen, que é um SKB, que esse é maravilhoso. Esse foi o que veio a Vixen e por um acaso ele cabe essas V aqui também. Então, ultimamente eu tenho transportado, tipo, vou ensaiar, eu levo nele. Às vezes eu levo de duas, mas quando eu tô com preguiça eu levo uma só. Eu sei que tem corda reserva, eu sei que a corda tá nova, então eu não levo guitarra reserva pra ensaio, às vezes. Eu quero me livrar de alguns, tipo esse da Groove Gear que eu tenho pra pegar um Wank. Aí já pegar um Wank pra oversize já dá pra levar Explorer, RD, Flying V, feliz da Então, vida. eu tenho que testar, mano. O Vitor da Allen Key, ele tem um Enk pra ver e eu nunca testei. A gente sempre marca de ver. De ver. A gente sempre marca de ver e nunca dá certo. Porque é uma coisa que eu queria investir mais pra frente, assim. A única coisa que eu achava
que daria certo fazer com ele. Ah, outra coisa que eu não falei que eu levo pra show. Eu levo normalmente um suporte triplo. Eu ia falar, essa era a outra coisa, o suportinho, porque, cara, você tá com a guitarra no case pra você trocar durante o show, é muito zoado. O, você usa aquele pra três, né? Isso. O que eu levava, ele era meio desajeitado pra levar, mas era um da Hércules. Era um que abria igual uma cadeira de praia. Hum, Era pra três, só que aí você conseguia colocar alguns suportes adicionais e virou pra cinco. caralho. Então, e eu tinha um em casa que era pra cinco que virou oito. Então É, eu então, deixava em casa, só que daí, cara, o legal disso é que normalmente baixista não leva pedestal pro baixo, né? Então era uma maneira de deixar todos os instrumentos meio que junto lá, num lugar de preferência sem muita passagem, sabe? Cara, era seguro, sabe? De deixar instrumento encostado no amp, sei lá, não consigo, velho. uma coisa que às vezes eu acho que vale a pena, esse aqui, é que não dá pra ver tão direito, mas esse aqui que fica minhas guitarras aqui atrás, às vezes um desse daqui que ele vira um case mesmo, parece um case de pedalboard assim. Uhum. Esse aqui às vezes pra levar pra show, tipo se você tem espaço, né, dependendo do lugar, É, é bem legal que você consegue deixar todo mundo ali. Esse cabe 6 instrumentos, pô. A gente vai levar 4, já cabe todo eu mundo. usava um desse, eu até vendi pro Rafinha, um pra oito. Eu Eu tinha em sei. casa. É. E E esse era bem legal, porque ele virava praticamente um case de Explorer, né, o tamanho. Sim. Mas eu achava muito. Ai, cara, eu acho que como as pessoas levam o visual muito em conta no show, eu acho que passa uma sensação bem profissional de ver os instrumentos colocados assim, tudo Sim. alinhadinho e tal, Quando a gente bonito. fazia o Project, o Jean levava o dele, que fica na verdade na casa dele, mas é um desse para 8 instrumentos. 8? Acho que é 8. Acho que é 8. É, que ele levava e, tipo, era isso. É um case a mais que despachava. E aí você chegava no show, montava tudo bonitinho, assim. Deixava lá E fica, afinado, tudo fica bonito. com transmissor, correia, deixa tudo pronto, né, cara? É Exato. muito Porque, bom. tipo, o próprio Enki, que é uma coisa que eu achava que seria, ocuparia esse lugar, né? Tipo, você só abrir, tirar a tampa dele, tá ali e você conseguir já usar. Trabalhando com banda que usa ele, eu vi que não dá certo isso. Porque, principalmente se você tem guitarra com Floyd, na hora que você põe ele ali de dentro, para funcionar, né? Pra guitarra ficar ali presa, você Ele tem que aperta. empurrar ele nas espumas ali. E na hora que você empurra nas espumas, a microafinação ali gira. Então você não consegue uma guitarra com microafinação, você É, simplesmente tirar ela dali e usar, né? eu acho que o da Gator você consegue deixar. Porém, eu vi reclamações sobre o da Gator não proteger tão bem. Sim. Então, tem que pesquisar esses trem aí, porque nossos instrumentos são caros e a gente tem que cuidar direito. Então, eu não economizo muito em bag e case se precisar, porque Porque é vale o a que vai pena, né? proteger, né? É. Vai proteger. É. E eu, no caso, por exemplo, o Bombag. O Bombag, nesse sentido de palco, ele é trabalhoso, assim, porque você tem que abrir o zíper inteiro, tirar um instrumento, depois abrir o zíper inteiro do outro e tirar um instrumento. Não dá pra você contar em deixar uma guitarra ali se você quer ela de backup, né? No meio do show você vai fazer isso, putz, já perdeu já. Então, o lance é isso, leva um Hércules de 3 e aí fica as guitarras ali e o baixo, dá bom já. Muito bom. E como todo fim de episódio, a gente tem que lembrar as pessoas de se inscreverem. Que eu nunca vi falar. Nunca lembro. Pior que eu tinha até escrito aqui, esqueci de falar. É, a gente tá. Assim, na verdade, precisa agradecer primeiro, porque bastante gente se inscreveu, né? Acho que tem bastante seguidor novo. A gente passou um pouco de 500 seguidores, obrigado. E 44% de quem nos assiste não é inscrito, o que é um número relativamente bom. Então, queria É agradecer uma a galera. porcentagem muito boa. Percentual muito bom. Então, a gente está aumentando nossa audiência, obrigado. E. Então, se inscreva, motherfucker. É... Acho que é isso, né, velho? Acho que sim. Então, Se faltou alguma coisa, você acha que faltou a gente falar de alguma coisa? Escreve aí estamos nos à vontade. comentários. E aí, de repente, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o que faltou e complementar. Porque a ideia aqui é a gente sempre falar de equipamento e complementar o conhecimento de todo mundo sobre o mundo nerd da guitarra, que a gente pareia sobre ele. Ó, gostou? Não sei nem o que falar depois disso. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Esse foi Zózia Silveira.
É nóis. O Felipe Del Bel. É nóis. Até mais.